Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho. Amanhã tem Fluminense e Juventude pela Copa do Brasil. Finalmente, Fluminense de novo aí. E a gente tá indo bem, a gente tá bem embalado aí. 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A confiança voltou e a gente sabe que pode passar dessa fase aí da Copa do Brasil sem muita dificuldade. O Fluminense tem elenco para isso, só tem que se organizar e tá se organizando. Mas esse vídeo aqui é pra gente falar sobre a situação do André. Facundo Bernal chegou, já foi anunciado, vai fazer exames, deve ter feito os exames hoje já, ele estava para chegar no Rio de Janeiro hoje. E se ele chegou, como que fica a situação do André? A gente tinha a expectativa de que o André fosse vendido aí para o Fulham e sabe que a negociação está andando. E para mim, eu fiz até um vídeo aqui no passado, para mim eu já considero o André ex-jogador do Fluminense por 3 fatores. O primeiro é que o André quer sair, o André quer jogar na Europa e todo mundo sabe disso. Ele ficou no Fluminense no passado para ganhar a Libertadores, ganhou a Libertadores, e agora é uma questão de cumprimento de palavra o Mário Bittencourt liberar o André para jogar em outro clube. O André quer sair. Outro ponto é, o Fluminense precisa vender. O André está sendo hoje negociado entre 25 e 30 milhões de libras, e aí eu já vou falar um pouquinho sobre esse tema, porque isso envolve o fato do André não ter sido negociado com o Fulham ainda. O Fluminense é um time que precisa de dinheiro, a gente sabe que o Fluminense é um clube que anda ali sempre com as contas em dia, as contas bem alinhadas, não tem dinheiro sobrando, mas também não está devendo, tem uma dívida, mas eu digo assim, que não está devendo salário, direito de imagem. O Fluminense ele paga os seus jogadores em dia, mas ele precisa desse dinheiro da venda do André, que, diga-se de passagem, não é pouco dinheiro. E outra questão é que tem clube interessado. O Fulham está interessado, quer contratar o jogador. Então, as 3 variáveis principais aí para uma contratação, elas estão aí alinhadas, estão satisfeitas nesse momento. E para mim, a qualquer momento, o André pode ser negociado e pode ser anunciado em outro clube. Provavelmente o Fulham. Mas por que essa negociação ainda não aconteceu? Saiu uma matéria aí no All Sports dizendo que o Fulham está cozinhando ali a negociação com o Fluminense para tentar levar essa negociação até o último momento, porque sabe que o Fluminense vai precisar vender o André em algum momento. O Fluminense tem uma proposta do Fulham de 25 milhões de libras e o Fluminense rejeitou essa proposta e fez uma contraproposta de 30 milhões de libras, que é o valor que o Fluminense entende que o André vale hoje. E é o valor que o Fluminense já recusou pelo André no passado. Qual é o sentido da queda de braço aí do Fulham? Nesse momento, toda negociação, pelo menos no meu entendimento, ela está favorável para o Fulham. O André quer sair, o Fluminense precisa do dinheiro. E uma outra variável não tem nenhum outro clube disputando essa contratação do André nesse momento. Pelo menos não tem nenhum outro que eu tenha conseguido verificar na internet, aqui em todas as matérias que eu li. E ainda que tivesse um outro clube disputando a contratação do André, a proposta deveria ser, no mínimo, igual à do Fulham para as coisas fazerem sentido. Ou, pelo menos, uma proposta maior, né? Se o Fulham ofereceu 25 milhões de libras, um outro clube deveria pelo menos oferecer 25 ou um pouco mais, para que faça sentido a gente ter algum tipo de competição pelo André. Nesse momento isso não está acontecendo e o Fulham, de maneira inteligente, a gente tem que admitir aqui que está sabendo negociar, está sabendo conduzir a negociação para conseguir o menor preço possível pelo André, mesmo que a gente esteja sendo desfavorecido aqui nessa situação, a gente tem que admitir que é uma estratégia inteligente, uma estratégia que faz todo sentido. Vai tentar estender essa negociação até o final, para lá no final o Fluminense ser obrigado a abrir mão aí da proposta, ser obrigado a abrir mão da contraproposta, na verdade, e aceitar aí o que o Fulham está oferecendo, que são 25 milhões de libras. Não é pouco dinheiro, o Fluminense entende que o André vale mais, o André é atual campeão da Libertadores, é um jogador com passagem recente pela seleção brasileira, não jogou a Copa América, mas é um jogador com passagens recentes, e é um dos principais jogadores do elenco do Fluminense. E além de tudo é um jogador que tem uma boa idade, o André está com 23 anos ainda. Contra o Fluminense tem alguns fatores que pesam, por exemplo, a questão do André querer sair, o fato de não ter outro time competindo, o fato também do André, ele tá numa má fase, não é uma má fase direcionada ao André especificamente, não é tão uma questão individual. Como o Fluminense coletivamente não estava funcionando, automaticamente o André vai ser afetado por isso. Ele vai ser afetado porque ele tem menos oportunidade de ser decisivo, porque ele fica em menos evidência quando o Fluminense perde, quando o Fluminense está ali na zona de rebaixamento. É diferente do Fluminense estar liderando o Campeonato Brasileiro ou estar disputando a Libertadores de maneira assim, muito acima dos seus adversários, fazendo grandes partidas. A gente viu que o Fluminense não fez isso. E um time que não se destaca tem um elenco também que acaba não se destacando. Além disso, o André ficou lesionado esse ano, não participou de alguns jogos, o que tirou ele aí de evidência de qualquer forma.
Então, nesse momento, esses fatores pesam contra o Fluminense. Eu não acho que o André tenha perdido a sua capacidade de ser decisivo, nem questão de achar, ele não perdeu, e você sabe disso, a gente vê isso nos jogos recentes do Fluminense. O André faz sempre partidas muito seguras, se destaca ali defensivamente, ajuda também, eventualmente, numa jogada de ataque, na construção das jogadas. E eu não acho que o André que o Fluminense tem hoje seja diferente do André que o Fluminense tinha no ano passado. As coisas não mudaram assim drasticamente. A questão é que o momento acaba sendo propício aí para a negociação do Fulham, e o Fulham, de maneira inteligente, vai usar todas as ferramentas que tiver para estender essa negociação, fazer o Fluminense cansar aí de esperar, fazer o Fluminense esgotar suas possibilidades, para lá no fim, eventualmente, o Fluminense aceitar os 25 milhões de libras e o Fulham conseguir levar o André pagando o menor preço possível. Essa é a estratégia do Fulham, é isso que eles querem fazer e é isso que faz todo sentido. Se o Fluminense estivesse fazendo isso com outro jogador, a gente veria que isso faz todo sentido sim. Hoje o André é o principal jogador na mira do Fulham, para substituir o João Palhinha, que foi vendido para o Bayern. O técnico do Fulham, ele já escolheu o André, já é a preferência dele, já é o objetivo do Fulham contratar o André. Só que, de maneira inteligente, eles vão conduzir essa negociação aí até o final, da maneira que for mais interessante para eles. Mas para mim, a gente já pode considerar o André fora do Fluminense. Com certeza, até o fim da janela de transferências europeia, a gente vai estar ouvindo atualizações sobre o André, e muito provavelmente vai ser para o Fulham que ele vai mesmo. A negociação está adiantada, já tem uma discussão de valores, e se tem essa discussão é porque esse acerto já deve estar por detalhe. E a chegada do Facundo Bernal, para mim, é um indício de que o Fluminense já está se preparando para a saída do André. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.